Olá, bem-vindos a esta videoaula. Nela, iremos resolver um problema do ENAD de 2011. O enunciado desse problema é o seguinte: um acoplamento rígido tipo flange, mostrado na figura, será usado para acoplar um motor elétrico de 135 kW e rotação de 900 RPM a um redutor de engrenagens do sistema de tração de uma esteira de transporte de calcário moído. Cada um dos flanges é fixado na respectiva ponta de um eixo por meio de chavetas. E o acoplamento é realizado utilizando-se 8 parafusos igualmente espaçados, distribuídos em um diâmetro de 300 mm, conforme ilustra a figura aqui. Nessa condição, qual a força cisalhante agindo sobre cada um dos 8 parafusos que existem no acoplamento? Bom, este caso então é um caso de um acoplamento rígido, então por ser fixado por parafusos, é um acoplamento rígido. Toda a problemática de transmissão se o eixo não está perfeitamente alinhado, isso acaba transmitindo esforços, né, muito grandes aos mancais das máquinas. Mas esse não é o problema nesse problema agora. O problema aqui é justamente calcular a força de cisalhamento que ocorre em cada um dos parafusos. Ok? Bom, então como dados do problema, né, nós podemos então aqui colocar os seguintes. Né? Nós temos então que a nossa potência que é transmitida pelo acoplamento é de 135 kW. Desculpe, aqui é kilowatts. Né? A rotação é de 900 RPM. E existem 8 parafusos, né, igualmente espaçados num raio, num diâmetro de 300 milímetros. Ou seja, nós temos então uma transmissão onde nós temos o acoplamento. Nesse acoplamento são colocados sobre um raio de 300 milímetros, então sobre um diâmetro de 300 milímetros, ou seja, sobre um raio de 150 milímetros, são colocados 8 parafusos. E sobre eles, né, em função do momento torsor que é transmitido, em função da potência, em função do torque que é transmitido, né, é gerado nesses parafusos uma certa força tangencial. Ou seja, cada um dos parafusos vai estar submetido a uma força tangencial por parafuso. Ou seja, cada um deles vai estar submetido a uma certa força tangencial Ft no parafuso. Então, essa força tangencial em cada parafuso, ela vai ser igual à força tangencial total que é transmitida sobre este raio, né, dividido por 8 parafusos. Então, o objetivo é esse. Essa é a nossa incógnita do problema. Calcularmos, então, a força tangencial ou força cisalhante em cada um dos parafusos. Bom, para resolver este problema, então vamos partir então para o seguinte. A primeira etapa vai ser então calcular o torque que é transmitido. Então, o primeiro item, o item A, vai ser calcular o torque. Calcular o torque, que vou chamar aqui então de torque T. Para isso, né, vamos utilizar uma expressão então, né, comumente usada, que é a seguinte: a potência é igual ao torque vezes a velocidade angular, ômega. Nessa fórmula, nós usaremos a expressão, a potência em watts, usaremos o torque em newton vezes metro
e a velocidade angular em radianos por segundo. E aí então poderemos transformar torque e velocidade, potência e velocidade angular em torque. Ou seja, o torque aqui então daria m dividido por ômega, velocidade angular. Bom, para nós resolvermos esse problema, a potência já foi dada, são 135 kW, mas nós não temos ainda a velocidade angular em radianos por segundo. Então vamos ter que calcular. Para isso, vamos inicialmente transformar a rotação em RPM, que foi dado 900 RPM, em RPS. Então, N em RPS é igual a N em RPM sobre 60. Ou seja, se nós dividirmos aqui então 900 RPM por 60, teremos então aqui 9 dividido por 6, 90 dividido por 6, vai dar 15. N em RPS será igual a 15 rotação por segundo. Esse então é um dos cálculos feitos. Mas nós precisamos da velocidade angular em radianos por segundo. Nós sabemos que uma rotação corresponde a uma rotação equivale a 2π radianos. Ou seja, uma volta completa, 360 graus, corresponde a 2π radianos. Uma volta, uma rotação. Se nós dividirmos isso então, para podermos fazer o cálculo, dividirmos por rotação por segundo e aqui também por segundo, nós temos então que 1 RPS corresponde a 2π radianos por segundo. Só que no nosso caso, nós temos que nosso eixo gira a 15 rotações por segundo. 15 rotação RPS, rotação por segundo. E queremos saber então qual que é o ômega, em radianos por segundo. Nesse caso então, o ômega vai ser igual a 15 RPS, 15 vezes 2π, vezes 2π radiano por segundo, dividido por 1 RPS. Dividido aqui, para cortar as unidades, 1 RPS. Corta as unidades. Ficamos então que a nossa velocidade angular, ômega, é igual a 30 π radianos por segundo. Então, esse cálculo então, nos habilita então, a determinarmos o W. Então, com o W, podemos então agora utilizar essa expressão e calcularmos o torque. Então, o torque, vou usar essa expressão aqui do ladinho, Então, a partir de agora, torque vai ser igual, usando o N em quilowatts, 135 em watts, 135 vezes 10 na 3 watts, então, dividido por 30 π. Se nós pegarmos 135 e dividirmos por 30 somente, nós vamos ter o seguinte, 4 vezes 30 dá 120, 35 menos 20, sobra 15, 0,5 vezes 3, 150, 000, Então, nesse nosso cálculo, então, temos então 4,5. Então, nós, a partir dessa expressão, podemos então colocar da seguinte forma: o torque é igual a 135 por 30, vai dar 4,5, O 10 na 3, então eu vou colocar a expressão aqui em quilo, Newton vezes metro, dividido então por π.
Porque a resposta que o problema vai me dar aqui, ó, já está sendo dada em kN por π. Então, possivelmente, né, a resposta, isso vai facilitar o encontro da resposta. Bem, então esse é o torque, né? 4,5 kN vezes metro dividido por π. Tá? Então, é uma parte da solução deste nosso problema. A outra parte, então, vai ser, né, determinar uma expressão, então, vou deixar aqui em cima, uma expressão, o item B, então, para que nós possamos determinar a força cisalhante em cada parafuso. Calcular a força cisalhante em cada parafuso. Nós sabemos então, como foi feito antes, que para nós calcularmos, nós temos aqui a flange, ok? A flange possui 8 parafusos distribuídos ao longo de um raio, né, de 150 milímetros. Certo? Bom, o torque total que vai ocorrer a força tangencial total que vai ocorrer neste raio de 150, eu vou chamar de força total tangencial total, FTT. É a força tangencial total que ocorre nos 8 parafusos simultaneamente. E essa força, então, ela é calculada a partir do torque. A força tangencial total vezes o raio me dá então o torque. Se nós usarmos aqui então a força em newton e o raio em metro, nós vamos ter que o torque será em newton vezes metro. Tem que ser uma unidade compatível com a anterior. Então, no nosso caso, uma expressão para isso então seria o torque é igual a Ft total vezes o raio. Tá? Torque igual a Ft total vezes o raio, né? Que no nosso caso vai ser o diâmetro sobre 2, o D, 300 milímetros sobre 2. Bom, como nós temos 8 parafusos, a força total, tangencial total, é igual a 8 vezes a força tangencial em cada parafuso. Assim, se nós jogarmos aqui dentro, o torque vai ser igual a 8 vezes a força tangencial em cada parafuso vezes o D sobre 2. E essa é a variável, então, que eu quero saber do problema. Essa é a incógnita do meu problema. A força tangencial em cada parafuso, que é a força que vai cisalhar o parafuso. Ok? Bom, nesta solução, então, né, nós teremos o seguinte. Se nós simplificarmos um pouco isso aqui, antes de mais nada, eu posso simplificar isso aqui, ó. Eu tenho que o T é igual a 4 força tangencial no parafuso vezes o diâmetro D, que é 300 milímetros, ou 0,3 metros. Então, esta é a segunda expressão que eu vou usar para calcular agora a variável FTP, a partir do torque. Lembrando que, anteriormente, nós também calculamos uma expressão para o torque, que é essa aqui, 4,5 sobre π kN vezes metro, que é o torque a partir da potência e da rotação. Bem, vamos na sequência do problema. Deixa eu pegar uma folha nova aqui, certo? Bem, o nosso problema, então, envolve o cálculo da força tangencial em cada parafuso. Vamos igualar as duas expressões.
A primeira delas que eu tenho, que nós definimos anteriormente, era essa aqui. Deixa eu colocar aqui de novo. Torque igual a 4,5 kN vezes metro sobre π. E a outra expressão, torque igual a 4 FTP vezes o diâmetro de 300. Vamos igualar as duas expressões, então. 4,5 kN vezes metro dividido por π é igual a 4 FTP vezes o diâmetro D. Então, o D vale 300 milímetros. A nossa força FTP que eu quero calcular. E aqui nós temos uma 4,5 vezes metro. Tá? Bom, eu acho nesses problemas mais fácil resolver os cálculos em milímetros. Né? Aqui eu vou ter uma divisão depois. Se eu usar o diâmetro aqui em metro, fica 0,3 metros. Né? Às vezes fica mais difícil de visualizar o tamanho do eixo e também resolver o problema. Então eu vou transformar essa unidade aqui, newton vezes metro, metro em milímetro, para poder facilitar o meu cálculo. Então eu vou fazer o seguinte, 4,5 kN, 1 metro tem 1000 milímetros, então vezes 1000 milímetros dividido por π é igual a 4 FTP e vou usar o diâmetro em milímetros, vezes 300 milímetros. Eu acho que a conta fica mais fácil, né? Ao meu ver. Então, nós vamos ter o seguinte, FTP, então isolando o FTP, força tangencial sobre cada parafuso, ela é igual, né, a 4,5 kN, agora vezes 1000 milímetros, dividido por π vezes 300 milímetros vezes 4. Está aqui, vezes 4. Isso então resulta no seguinte, eu posso simplificar aqui 300 com 1000, fica 10 em cima, né? Daria aqui então 10 vezes 4,5 daria 45 kN vezes milímetro, né? dividido por 3 vezes 4, 12 π milímetro. Também posso cortar o milímetro aqui, Então, a força tangencial por parafuso, ela vai ser igual a 45 dividido por 12 kN sobre π. Se nós fizermos o cálculo aqui, 45 dividido por 12, 45 dividido por 12, nós temos que 3 vezes 2, 6, 3 vezes 1, 3, 36, aqui sobra 9, baixando um zero aqui, vírgula, né? 12 vezes 7 dá 7 vezes 2, 14, 7 vezes 1, 7, mais 1, 84. Sobra 6, baixo mais 1 aqui, então aqui deu 7, 7. 12, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 1, 5 mais 1, 6. Então 60, fechou, né, praticamente o resultado. Então observem que 45 dividido por 12, essa expressão, né, nos dá então o seguinte: 3,75 kN, aqui dividido por π, kN.
Esse então é o resultado dessa expressão, né? 3,75 kN sobre π. Observe então neste problema, nas respostas do problema, né, que havia sido dado a opção B, né, 3,75 sobre π kN. Então essa é a resposta correta desse problema, ok? Um grande abraço a todos vocês, espero que tenham gostado e que seja importante e útil para vocês.